Somar forma na casa. Hoje com Biologia e Geologia 11º ano. Vamos ver Evolucionismo 2, ok? Vou deixar aqui o card do Evolucionismo 1 para vocês acederem também a essa temática. Vai ser semelhante. Vamos abordar essa temática na mesma. Já sabem, coloquem o vosso gosto. Subscrevam o canal. É importantíssimo nós recebermos esse feedback de vocês. E partilhem. Vamos lá então. A figura que se segue representa 3 animais, o cavalo, o tubarão e o golfinho. Qual ou quais dos órgãos são homólogos das barbatanas do golfinho? Ora bem, o golfinho é um mamífero, ok? Portanto, aqui o mamífero será o cavalo, portanto, homólogos será aqui as patas do cavalo. Caracteres homólogos exprimem. Os homólogos exprimem uma evolução convergente, não. Os análogos é que exprimem uma evolução convergente. Uma ausência de parentesco, não. Aliás, isto até é um ancestral comum. Uma relação de parentesco, sim. E uma mesma função, não. Os homólogos têm função diferente, ok? Divergiram, portanto, a função é diferente. Aqui, neste caso, é uma relação de parentesco, que para este caso é serem mamíferos. Coloco por ordem as letras que identificam as afirmações seguintes de modo a constituir a sequência temporal de algum dos acontecimentos que, de acordo com Lamarck, explicam a evolução do golfinho a partir do mamífero ancestral terrestre. Ok? Então, se partiu do mamífero ancestral terrestre, ok? Portanto, ele estava no Sol, um Sol terrestre, digamos assim, depois é que foi para o mar. Portanto, aqui membros posteriores são usados para a locomoção da Terra, ok? Então ele está em terra, ok? Depois houve algo que fez com que ele deixasse a Terra. Portanto, esse algo tem que ser por alteração do ambiente. A espécie ancestral terrestre coloniza o meio aquático, ok? Está no meio aquático e os indivíduos que ocupam o novo meio aquático, não utilizam os membros posteriores. Só depois é que os membros posteriores atrofiam e essa atrofia dos membros posteriores é transmitida por cada indivíduo à sua descendência. Portanto, aqui será o E, depois o A, os indivíduos, depois o C, os membros atrofiam e depois essa atrofia é passada à descendência. Ok? Em zonas minerais abandonadas ocorrem normalmente águas extremamente ácidas e enriquecidas em metais. Estes ambientes impedem o normal crescimento e desenvolvimento das plantas. Juncos efusos é uma planta bem adaptada a estes ambientes, acumulando e tolerando metais pesados por processos de bioacumulação. Esta planta, de pequeno porte, apresenta tolerância a pH baixo, entre 4 e 6, e a concentrações elevadas de metais, o que permite a sua sobrevivência em condições de toxicidade variável. Segundo o darwinismo, a tolerância a concentrações elevadas de metais em juncos efusos terá resultado da ocorrência de cruzamentos entre variedades de plantas que apresentavam maior tolerância, ok? Seleção natural de plantas cuja tolerância foi causada por mutações em células somáticas, mutações no darwinismo. Seleção artificial, não. Alteração da capacidade de tolerância por necessidade da planta aumentar a descendência. Bem, isto por necessidade, já sabemos que isto é Lamarck, ok? Portanto, aqui seleção artificial, não. Seleção natural através de mutações, também não. Neodarwinismo. E a ocorrência de cruzamentos entre variedades de plantas que apresentavam maior tolerância, sim. Darwin, ok? Explique, segundo a perspectiva neodarwinista, o sucesso adaptativo da população juncos efusos. Ora bem, já sabem, primeiro temos que falar aqui dos DNAs e das mutações, depois temos que ver que no partido do DNA e das mutações existe uma seleção de quem tem essa característica e depois obviamente esses seres conseguem reproduzir-se, sobrevivem e depois obviamente reproduzem passando essa característica estar mais presente na população. Portanto, fiz um resumo, vamos agora responder concretamente a este desafio. Na população original de juncos efusos, surgiram por mutações e recombinação de genes na reprodução sexuada variantes de plantas que eram tolerantes a pH ácido e metais pesados.
ok? Havia outras que não tinham, ok? Outras seres que não tinham esta característica. Havia alguns que sim, que tinham. Estas variantes da população, estas variantes que tinham esta característica, estavam em vantagem em competição com outras plantas que não tinham esta capacidade ou não tinham esta tolerância a este tipo de ambiente. Obviamente que após algumas gerações apenas sobreviveram aquelas que tinham esta característica, que eram tolerantes a ambiente ácido e poluído com metais pesados. E está feito. A seleção natural é um importante fator evolutivo e podemos afirmar que atua nos NAS, mas só os AS evoluem. Okay? Isto é aquele exemplo clássico. Okay? Nós sabemos que atua nos indivíduos, mas são as populações que evoluem. Repara bem, a mutação pode estar, ou a seleção pode ser feita naquele indivíduo, mas se aquele indivíduo não se reproduzir, aquela característica não passa à descendência. Okay? Se por acaso o indivíduo morre, essa mutação ou essa característica está naquele indivíduo, ele não consegue passar. São sucessivas reproduções que vão aumentando o número de indivíduos que têm aquela característica e, obviamente, forma uma população, ok? Que depois, obviamente, fica entranhado lá no fundo genético, ok? Portanto, uma mutação, uma característica favorável num só indivíduo não quer dizer que realmente se forme uma nova característica numa população, ok? Essa característica tem que ser passada à ascendência, portanto o indivíduo tem que se reproduzir e formar várias espécies, ok? Vários elementos, aliás, espécimes, não espécies, mas espécimes, ok? Segundo Darwin, numa população, a maior capacidade de sobrevivência da população às alterações ambientais resulta do equilíbrio dinâmico entre Darwin. Atenção, Darwin não é neo-darwinismo, ok? Portanto, tudo que vem aqui, recombinação genética e mutações, esqueçam lá isso. Portanto, A, esqueçam, B, esqueçam e D, esqueçam. Portanto, aqui só pode ser a variabilidade e a seleção natural. O camelo possui 2 fiadas de pestanas protetoras dos olhos, o que lhe permite resistir melhor às tempestades de areia. Numa perspectiva neo-darwinista, o aparecimento desta característica deveu-se a neo-darwinista, seleção natural exercida sobre a espécie, adaptação individual à alteração ambiental, a necessidade de sobreviver num ambiente adverso, a ocorrência de mutações na população ancestral. Portanto, aqui é fácil. Mutações na população ancestral. Quando vocês veem recombinação ou mutações, é porque realmente é uma visão neo-darwinista. Vamos aqui a um texto, vocês já sabem, podem passar à frente, mas no entanto eu vou lê-lo. Uma das estratégias utilizadas por plantas como as leguminosas na defesa dos afídeos, insetos que se alimentam da seiva das plantas, é a síntese de substâncias tóxicas. Estes metabolitos secundários, metabolitos que não são necessários para processos celulares essenciais, quando hidrossolúveis, são armazenados pelas plantas em vacúolos. O exemplo de um metabolito secundário é o aminoácido L-canavanina, que se acumula sobretudo em sementes e que é estruturalmente semelhante ao aminoácido L-arginina. Não é incorporada nas proteínas. Os organismos que consomem sementes podem incorporar o aminoácido nas suas proteínas no lugar da L-arginina, pois a enzima responsável pela ligação do aminoácido ao tRNA, RNA transferência, não reconhece a diferença. Alguns insetos, no entanto, desenvolveram estratégias de defesa, pois conseguem metabolizar eficientemente estas moléculas em seu benefício ou evitar a sua incorporação nas proteínas. Explique do ponto de vista darwinista de que modo o desenvolvimento das populações de insetos capazes de metabolizar o aminoácido L-canavanina foi influenciado pelo aparecimento das leguminosas. Nós já fizemos vários exemplos aqui de perspectivas de textos ou de respostas assim mais longas a estas perguntas de tipo exame. Neste caso é darwinista, nós já fizemos até de neo-darwinismo. Neste caso de darwinista, obviamente que não vamos falar de mutações, ok? Não podemos falar de mutações porque mutações é uma característica do neo-darwinismo. Portanto, aqui o que temos que dizer é aquele exemplo das girafas, não é? Que existiam girafas de pescoços grandes e pescoços pequenos. Portanto, aqui o que temos que dizer é que esta característica, já existiam indivíduos, como no caso das girafas, já existiam indivíduos com pescoços grandes. Aqui, nesta população de insetos, já existiam indivíduos que realmente resistiam ao aminoácido, capazes de resistir a este aminoácido, L-canavanina, ok? Já existiam outras que não existiam, ok? Que não tinham esta capacidade. Estes, nesta população, existiam aqueles que tinham esta capacidade e outros que não tinham esta capacidade. E temos que dizer esta tal variabilidade intrapopulacional que existe e que é muito falada no caso de Darwin, que no Lamarck não existe.
O aparecimento, portanto, existiam já esta capacidade de resistir ao aminoácido L-canavanina. Segundo, o aparecimento de leguminosas que sintetizavam o aminoácido L-canavanina levou à seleção natural de insetos capazes de metabolizar a L-canavanina. Obviamente que, portanto, estes insetos conseguiam metabolizar esta L-canavanina e reproduziram-se. E ao reproduzir-se, levou ao desenvolvimento das populações destes insetos que eram capazes de metabolizar o aminoácido L-canavanina, enquanto os outros, que não eram capazes, saíram desta população, foram eliminados e morreram. Portanto, aqui é importante contar uma historinha. Primeiro, existiam já na população a tal variabilidade intrapopulacional, ok? Havia alguns insetos capazes de resistir, outros não. Portanto, aqui os insetos que tinham esta capacidade foram selecionados, tal seleção natural, e obviamente houve a reprodução diferencial. Não basta serem resistentes ou conseguirem metabolizar a L-canavanina, depois têm que reproduzir para que depois esta característica fique na população, ok? Para que hajam vários insetos, vários indivíduos que tenham esta capacidade de metabolizar, neste caso, o aminoácido L-canavanina. Rapaziada, tem aqui mais uma aula ou respostas sobre o evolucionismo. Vejam também o do outro vídeo, o evolucionismo 1. Já sabem, deixem os vossos comentários, o vosso gosto e subscrevam o canal, porque só assim é que faz sentido nós estamos aqui a disponibilizar estas respostas, estas perguntas. Fiquem bem.